vou compartilhar uma história minha. Eu vou te contar como eu comecei a investir e como eu consegui a façanha de perder todo o meu dinheiro investido na Bolsa de Valores de uma vez só. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Hoje eu vou compartilhar a minha história triste de como eu comecei a investir. Eu não vou só te contar, eu vou te mostrar também o que eu fiz na época, porque eu encontrei os registros de quando eu comecei lá atrás, lá em 2008. Sempre gostei muito de dinheiro e eu sempre fui uma pessoa bem controlada nesse sentido. E aí, bom, a minha querida mãe, acreditando muito em mim, né, que a filha dela era muito inteligente, dizia ela e tudo mais, falou assim, tá bom, minha filha, vamos lá, eu vou pegar aqui uma parte do meu dinheiro, vou te dar pra gente investir juntas. Então você abre a conta lá na corretora e a gente vai fazendo as operações ali devagarinho. E assim foi. A minha mãe pegou na época 20 mil reais, que seria o equivalente hoje a aproximadamente 58 mil, se a gente fosse corrigir pela inflação. Ela colocou esse dinheiro lá na corretora e eu era responsável por fazer as operações lá na Bolsa de Valores. Procurei a corretora mais barata da época, que tinha corretagem mais barata, eu me lembro, a corretagem era R$ 4,90 por operação, e 25% dos lucros que eu conseguisse seriam meus e 75% seriam dela. Eu comecei a fazer as operações. Mas como que eu comecei a fazer essas operações? Eu fazia no instinto mesmo. Eu pegava lá uma ação, eu trabalhava basicamente com Petrobras e Vale, que eram as ações que tinham mais liquidez, tinham mais negócios, e eram as empresas que eu conhecia, né, assim, que eu sabia que existiam. E eu fazia basicamente, comprava ações de Petrobras e Vale e vendia depois que elas alcançavam um determinado preço, que eu achava que eu tinha feito um lucro legal. Vendia e depois esperava uma outra oportunidade, comprava de novo e assim ia. Mas tudo puramente no instinto. E aí, baseado nesse instinto, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu na época. Então, e eu comecei fazendo o famoso day trade. O que é day trade? É você comprar e vender as ações, né, no mesmo dia. Então, por que eu comecei no day trade? Porque eu tava morrendo de medo, né? Então eu queria comprar e vender o mais rápido possível pra me livrar daquele negócio logo e fazer dinheiro rápido, né? O negócio era fazer dinheiro rápido. Então vamos lá. Eu comecei em 5 de dezembro de 2008. Comecei ali comprando 100 ações da Ambev e depois também comprei 500 ações da Petrobras na época, né? Então vocês vejam que eu já comecei toda errada. Por quê? Na época minha mãe tinha me emprestado 20 mil reais, eu já comecei botando tudo pra jogo, né? Não queria nem saber. Coloquei ali 9.400 reais em Ambev e mais 9 mil em Petrobras. Mas deu certo. Nesse primeiro dia, aqui no dia 5 de dezembro de 2008, eu consegui nessas operações líquido, já descontando corretagem, imposto e tudo mais, eu consegui um lucro de 350 reais, que foi muito bom, né? Poxa, 350 reais em um dia naquela época, em 2008. Pessoa que nunca, né, não trabalhava, não tinha acesso ali a dinheiro sempre, eu me via na lua. E aí continuei fazendo as operações, só que eu não fazia só day trade. Eu fazia também o tal do swing trade, que é o quê? Você comprar e você vender um tempo depois, você não vender necessariamente no mesmo dia. E por que eu fazia swing trade? Porque era uma estratégia minha? Não. Eu entrava pensando em fazer day trade, aí a ação caía, eu não ficava com coragem de vender e deixava lá, e esperava recuperar. Aí quando ela recuperava e ficava acima do preço que eu comprei, eu ia lá e vendia. Então o meu day trade, quando dava errado, ele virava um swing trade, essa era a minha super estratégia. E por aí foi, né? Fui colocando dinheiro e eu ganhava, né? Porque aqui no caso, eu só vendia quando eu ganhava dinheiro, quando eu tava no lucro. Então vocês vejam aqui, ó, foi uma maravilha, né? Eu ganhava dinheiro e tudo mais, operando ali com o dinheiro da minha mãe, a gente fazia a contabilidade no final do mês e tava tudo certo. E aí nessa época, o que aconteceu? Eu comecei a achar que eu era muito boa no que eu fazia. Eu falava, gente, mas eu nasci pra isso. Eu sou um gênio do mercado financeiro. Comecei a faltar à faculdade, eu faltava aula direto pra ficar operando no mercado, pra ficar o dia inteiro na frente do home broker. Então eu tava me sentindo, eu falei, nossa, mas em 7 meses eu consegui crescer o patrimônio em 50%. Eu sou um gênio, eu vou largar essa faculdade e eu vou viver de day trade, eu vou viver de operações, eu não preciso mais estudar, não preciso de mais nada na minha vida. E aí o que aconteceu nessa época? O que acontece com todo mundo que passa por essa situação. A ganância, ela começou a crescer dentro de mim de uma maneira que aquele negócio foi se tornando incontrolável. Então eu queria descobrir maneiras de ganhar mais do que eu já estava ganhando, e que eu estava ganhando até relativamente bem, né? Mas eu queria ganhar mais, eu queria sempre mais. E foi aí que eu descobri as tais das opções. Não vou explicar aqui o que são opções, mas são derivativos
derivativos, são ativos que derivam de ações. Enquanto uma ação, né, em um dia bom, ela sobe ali 3%, 4%, uma opção em um dia bom, ela sobe 100%, 200%, 300%. E uma ação, né, num dia ali que a bolsa cai um pouco, a ação cai 3, 4, 5%. A opção cai 80%, 90%. Então, assim, o nível de oscilação de uma opção, ele é muito maior, mas muito maior do que o nível de uma ação. Então, eu olhava aquilo ali, eu entrava no home broker, eu colocava ali as opções, né, que estavam sendo negociadas na época, e eu via aquele negócio crescendo 100%, 200%, e um dia eu falava, ah, não, é isso aí que eu preciso fazer, porque com isso eu vou resolver a minha vida. E foi o que eu fiz. Comecei a operar opções sem nem saber do que se tratava. Eu sei que muita gente faz isso, eu sei que muita gente vai se identificar com isso que eu tô falando aqui. Só para vocês terem uma noção de como o ganho proporcional é muito maior, quando eu mostrei a primeira operação de day trade lá atrás, vou até voltar aqui, ó, de Ambev, por exemplo, eu investi R$ 9.400 e ganhei 150, né, em uma operação de day trade. Com opções, a primeira que eu fiz, que foi dia 6 de maio, com R$ 740 que eu comprei aqui essas opções de Petrobras, eu ganhei 198. Ou seja, eu gastei, né, eu investi 10 vezes menos e ganhei mais do que eu ganhei com ações. E aí eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, mas agora eu descobri o pote de ouro no final do arco-íris e fui fazendo as minhas operações. Parará, parará, ganhando e tudo mais. Fiz aqui, teve uma perdinha, né? E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá com as ações. Quando eu não conseguia o lucro no dia, eu deixava mais pra frente aquela opção. Então fui deixando, ó, aqui de novo. Fui fazendo essas aqui que estão aqui nessa outra planilha. Eram as opções que eu pretendia vender no mesmo dia, mas aí elas caíram. Eu falava assim, não, vou esperar porque vai recuperar, né? Aí o negócio começou a dar ruim. Porque olha só, aqui, na verdade eu comecei em abril, ó. Essa aqui foi até antes, foi em abril de 2009. Então aqui, ó, eu ganhei dinheiro, ó, investi R$ 2.900, ganhei 578. Cara, isso aqui é, sei lá, 20% de lucro, né? 20%. Nas ações eu ganhava 1, 2%, enfim. E aqui eu já tomei a primeira porrada, tá vendo? Ó, em abril de 2009 eu já tomei uma primeira porrada aqui, mas tudo bem, né? Dentro do que eu já tinha ganho até ali, tava tudo certo. Tomei mais algumas porradinhas. E aí, percebam, né? Chega uma hora que a ganância, ela vem, mas ela vem com força. Ela vem com muita força. Então percebam que aqui, ó, eu operava valores relativamente pequenos, né? R$ 2.900, R$ 5.000, R$ 2.000, R$ 1.000, parará. E tem uma pequena diferença entre ações e opções em termos de variação de preço. As ações, você está negociando ali partes de uma empresa. Então, enquanto aquela empresa existir, e enquanto ela for negociada em bolsa, aquela ação vai existir ali naquele ambiente, você pode negociar, né? Você pode comprar, pode vender. Pode ser que a ação tenha ali uma grande queda de preço, mas se for uma empresa boa, né? Se não for uma empresa que tiver em situação complicada, dificilmente ela vai zerar, né? Vai chegar ali a centavos. Só que nas opções, não. As opções, elas têm um vencimento, elas têm uma data final, elas existem por um certo período de tempo. E se nesse período de tempo você não acertar ali a premissa que você está acreditando que vai acontecer, se o que você está acreditando que vai acontecer não acontecer, você perde dinheiro e no dia do vencimento a opção deixa de existir e seu dinheiro foi embora. Então vamos lá, e aí eu vou mostrar o que aconteceu. Então voltando, eu operava aqui com valorizinhos pequenos, botando mil, mas aí teve um dia que eu falei, não, agora vai ser a minha derradeira. Agora eu vou fazer dinheiro e eu coloquei R$23 mil em uma única opção de compra de vale sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Simplesmente no meu instinto, na minha sensação de que eu era muito boa naquilo. E aí, o que aconteceu? Eu vou mostrar pra vocês, antes de mostrar o resultado, eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu ganhava tanto dinheiro com essas operações. Era porque eu era um gênio do mercado? Era o que eu achava, mas não era. Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, primeiro o gráfico de Petrobras, que era uma das ações ali que eu operava bastante, né? Então aqui a gente tá vendo, ó, em 2008, antes da crise, né, a bolsa subia pra caramba, 2007, 2008, parará. Petrobras bateu aqui em cima, e aí veio a crise de 2008 e tudo capotou, né? Eu comecei aqui, ó, dezembro de 2008, tá vendo? Eu comecei quando o negócio tava lá no fundo, lá embaixo, ó. Se vocês olharem aqui no gráfico, foi quase um dos pontos mais baixos do gráfico. Então vocês vejam que aqui, de dezembro de 2008 até maio de 2009,
2009, que foi o período ali da planilha, a bolsa só subia. Mas subia, eu acertava porque eu era um gênio? Não, eu acertava porque eu estava indo no embalo. E é aqui que muita gente que faz day trade se ilude. Foi o que aconteceu comigo. Você acha que você é muito bom naquilo, mas você não é. Você não é. Você é um principiante. Você está aprendendo, você está fazendo chutes, você está fazendo apostas, está tratando investimentos, a bolsa de valores como um cassino. Era o que eu fazia na época e eu achava que eu estava balando. Então, aqui até maio estava tudo indo bem. Até tinha umas quedinhas e tudo, mas nada muito relevante. Então, aqui está a explicação do porquê os meus day trades e os meus swing trades davam certo. Porque eu estava pegando o embalo. Mesma coisa que aconteceu em 2020. Quem entrou na bolsa depois ali de 25 de março de 2020, se eu não me engano, que foi o pior dia da bolsa, quem entrou dali pra frente, qualquer coisa que fizesse, ganharia dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu comigo lá em 2008. Então tem muita gente que começou a investir nessa época e achou que investir era muito fácil e que achou que ganhar dinheiro na bolsa era muito fácil, que é só você comprar qualquer coisa que sobe e tá tudo certo. E não é assim que a banda toca. Então agora que eu já mostrei isso daqui, eu quero que vocês percebam essa época aqui, ó. Junho e julho de 2009. Tá vendo que teve uma queda aqui? Junho e julho de 2009 eu vou mostrar a da Vale. Ó, junho e julho de 2009. Vocês estão vendo que teve um quedão aqui? Então vamos lá. O que aconteceu comigo? Foi justamente nessa época que eu resolvi colocar um bom dinheiro em Vale. Então, vocês vejam, no dia 21 de maio de 2009, antes daquele quedão, vamos olhar aqui para a ação da Vale, ó. Bom, dia 21 de maio, ela estava mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Foi o dia que eu comprei a opção de Vale, na intenção de vender no mesmo dia, porque eu sempre tinha intenção de vender no mesmo dia. Mas os meus planos não se concretizaram, a opção começou a cair, começou a se desvalorizar, eu falei, não, vou esperar mais um pouco. E olha o que foi acontecendo com a ação da Vale nesse período. Tananã, 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 foi caindo. E lembra que eu falei que quando a ação cai pouco, a opção despenca? Pois é, justamente nessa operação eu tinha colocado R$23.400 nela. E eu vendi no dia 3 de julho de 2009, que foi mais ou menos aqui, ó. Dia 3 de julho, mais ou menos por aqui. Já tinha caído pra caramba. E o que aconteceu? Bom, só nessa operação eu consegui perder R$22.600 em uma única operação. Mas foi uma coisa que foi boa, porque a partir desse acontecimento eu entendi que realmente por trás daquilo tudo existia uma teoria, existia um jeito certo de se fazer. E muita gente me pergunta por que eu não gosto de day trade. É por causa disso. Aí você vai falar assim, ah, mas é porque você teve uma experiência ruim. Não, não é porque eu tive uma experiência ruim. É porque no day trade você precisa do seu emocional para ganhar dinheiro. E quando você precisa do seu emocional para ganhar dinheiro, isso não é sustentável no longo prazo. Você até pode ganhar dinheiro em situações como essa que eu mostrei. Quando o mercado está se recuperando de uma crise, qualquer coisa que você fizer ali, você vai acertar. Agora, pro longo da vida, para você levar isso como a sua principal estratégia de investimentos, para mim não faz sentido, porque você, para sentar ali na frente do computador e aceitar que você pode perder uma boa quantidade de dinheiro, isso não é para qualquer um. Por que eu perdi tanto dinheiro naquela operação de Vale? Então, a minha ganância me levou a fazer aquilo. Mas foi bom porque eu fui estudar, cheguei aqui aonde estou e eu descobri uma coisa muito importante que, na verdade, é a mensagem que eu quero te trazer nesse vídeo. Que a maneira mais rápida de você ficar pobre é você querer ficar rico rápido. Então, assim, se você vai começar a investir, para com esse negócio de achar que vai ganhar dinheiro rápido com investimentos. Não vai. Investimentos é uma coisa que demanda tempo, que demanda, assim, um pouco de estudo, que demanda disciplina sua de colocar ali o dinheiro sempre. Porque se você colocar R$1.000 e tiver uma rentabilidade maravilhosa, não vai mudar tanto assim a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a quantidade de dinheiro que você coloca ao longo dos anos e que você tenha uma rentabilidade decente. Você não precisa ter uma rentabilidade espetacular. Você não precisa fazer coisas espetaculares para ganhar dinheiro no mercado financeiro, não precisa tentar fazer o que eu fiz. E você viu o resultado de tentar fazer o que eu fiz sem saber o que está fazendo. Então, essa era a mensagem desse vídeo. Para que você comece sim no mundo dos investimentos. Não ache que todo mundo perde dinheiro em bolsa. Não. Hoje em dia, eu invisto em bolsa, invisto em renda fixa, invisto em várias coisas e ganho sim dinheiro, como muitas outras pessoas. Mas hoje eu sei o que eu estou fazendo, eu tomo risco calculado, eu sei exatamente até onde eu posso ir, muito diferente do que eu era lá atrás e que é como muita gente começa. Começa no escuro e já começa colocando todo o dinheiro que tem. Não faça isso, tá bom? Vai com cuidado. Bolsa tem todo dia, investimentos tem todo dia, não há motivo para correria. São investimentos maravilhosos que vão realmente
mudar a sua vida ao longo de muitos anos, não do dia pra noite. Essa era a mensagem desse vídeo. Bom, e só a título de curiosidade, né, caso você tenha ficado curioso de saber o que aconteceu com a minha mãe, se ela ficou traumatizada pra sempre. Não, ela não ficou traumatizada pra sempre. Hoje em dia ela investe em várias coisas, né, eu que ajudo ela ali com a administração dos investimentos. E ela continua, assim, investindo em bolsa. Depois de muitos anos ela conseguiu voltar, mas hoje também fazendo as coisas de um jeito calculado. Até faz uns tradezinhos ali de vez em quando, mas com um percentual do dinheiro que hoje é muito pequeno perto do patrimônio que ela tem. Então, assim, os riscos hoje são conhecidos, são calculados e a gente sabe o que a gente está fazendo. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal.